Amém. Boa noite, paz e graça. Amém, irmãos. Estava aqui pensando, tanto que é bom ter amigo. Quanto é bom ter amigo. O cara me ajuda muito, né? Ele fez uma observação maravilhosa. Porque essa semana você vai me ajudar a pintar minha casa. Certeza que vai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, assim, eu gravo bem a fisionomia das pessoas. Mas eu tenho um sério problema com nome. Guardar o nome das pessoas. Eu lembro do rosto, mas eu esqueço do nome. E um dia eu estava lá em casa, eu falei, Deus, o Senhor podia me ajudar a ficar curado disso, porque é muito constrangedor você estar conversando com uma pessoa e você sabe que ela é do meio e que ela conversa com você e você não sabe o nome da pessoa. E o Espírito Santo conversa com a gente nessas horas. Então Deus falou para mim, Luz, mais importante do que você saber quem são as pessoas é você saber quem você é. E isso na hora deu um nó na minha cabeça. Porque, irmãos, nós temos sérias dificuldades em saber quem nós somos. Se hoje eu perguntasse para um político, um candidato, quem é você? Talvez ele me diria, eu sou filho da fulana, empregada doméstica, sofrida. Sou filho de um produtor rural, alguém da roça, de família humilde. Estudei com muita dificuldade, me formei. E hoje estou aqui tentando um lugar na política para ajudar os meus irmãos. Irmão, isso não é quem você é. Isso é o que você pretende fazer, ou está querendo fazer, ou está fazendo agora. Se eu perguntar para um divorciado, quem você é? Talvez, dependendo da época da pergunta, talvez ele diga para mim, eu sou um fracassado. Mas ele não é. Isso não é quem ele é. Isso é uma circunstância que aconteceu. Talvez se você me perguntasse, Lúcio, quem você é? E eu, na minha ignorância, poderia responder para você, não, eu sou pastor. Eu cuido de uma igreja. Não, isso é o que eu faço, mas não é quem eu sou. A Bíblia conta a história de uma mulher que não foi convidada para uma festa onde Jesus estava. Jesus e os seus discípulos foram comer na casa de um fariseu. E a Bíblia diz que uma mulher, e a Bíblia escreve que ela é uma mulher de vida fácil, a Bíblia diz ela era uma prostituta, quem escreveu botou lá uma prostituta, diz que essa mulher então entrou nessa festa sem ser convidada. E ao entrar nessa festa sem ser convidada, então a gente poderia fazer o que quem escreveu o texto da Bíblia disse. Nós poderíamos então já rotular essa mulher e dizer, olha, eu sei quem você é. Você é uma mulher de vida fácil. Você é uma prostituta. Você é alguém que não foi convidada para essa festa. Olha, eu sei que esse perfume que você está carregando, esse perfume, eu sei a origem disso. Eu sei como que você está conseguindo esse valor. É como se alguém entrasse então e a gente dissesse, olha, eu sei de onde vem o teu dinheiro, eu sei aonde você conseguiu o teu carro, eu sei a vida que você leva, e então a gente estaria dizendo que essa pessoa, ela é uma prostituta, ou ela é alguém de vida fácil, mas na verdade nós temos que nos atentar não para aquilo que as pessoas diziam a respeito dela, mas sim para aquilo que Jesus, ao olhar para trás e ver essa mulher, ele disse, filha, o que você quer? Sabe quem ela era? Filha do Deus Altíssimo.
Quem eu sou? Pode colocar para mim o tema, por favor, que eu já estou pregando, irmão. Pode colocar aí, por gentileza. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Tem um texto que eu quero compartilhar com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim: Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeavam, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento, ovelhas, bois, nem jumentos em Israel. Subiam com seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. 11. O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhes respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: Eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um só homem. Irmão, essa é a história de Gideão. Essa é a história de um homem comum. É a história de alguém como eu e você, que estava passando por aflições, passando por um momento difícil, um momento complicado da sua nação, um momento onde o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E talvez a primeira resposta para nós aqui essa noite: quem eu sou? Talvez a resposta seja essa: eu sou alguém que estou fazendo o mal aos olhos do Senhor. Irmão, a nossa responsabilidade com aquilo que nos é dado, a nossa responsabilidade com aquilo que nós temos que nos tornar, faz com que muitas vezes o que a gente está fazendo se torna mal aos olhos do Senhor, porque não sou mais ignorante, mas agora eu sei o que eu deveria fazer. Israel sabia o que deveria fazer,
mas se desviaram das instruções, se desviaram daquilo que Deus disse, e então começaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. E então a Bíblia diz que porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor, Deus os abandonou. Deus os entregou na mão dos midianitas. Então às vezes a gente acha que quem está nos entregando as dificuldades é o capeta, é o Satanás, e o Satanás não tem nada com isso, porque às vezes ele olha e fala, tem gente que está com problema no casamento, está com problema na família, e bota a culpa no capeta, diz, é o Satanás na minha casa. O Satanás olha de lá e fala, eu nem casei, eu nem sei o que é isso, eu não estou nem sabendo por onde começar, essa confusão é sua, porque você está fazendo mal aos olhos do Senhor, porque você não está fazendo aquilo que você foi feito para ser. Então talvez, quem eu sou? Talvez eu esteja sendo agora alguém que está fazendo mal aos olhos do Senhor. E o texto continua, quando no versículo 2 do capítulo 6, ele diz, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si cavernas, covas. Então quem eu sou? Talvez eu sou um fugitivo dos problemas. Talvez eu sou alguém que está fugindo das minhas responsabilidades. Talvez eu sou alguém que está fugindo por ter feito mal aos olhos do Senhor. Então agora, ao invés de eu me restituir com Ele, ao invés de eu me reconstruir com Ele, eu estou fugindo disso. E eu estou construindo covas, eu estou construindo cavernas, eu estou saindo do centro da vontade de Deus e eu estou me refugiando no lugar que me convém. Pois o Senhor veio aqui essa noite para dizer para você, eu não te fiz para ficar em cavernas, eu não te fiz para ficar em cova, eu não te fiz para você sair fugindo dos seus problemas, mas eu vim aqui para dizer para você, ei, varão valoroso, homem valente. E talvez você vai fazer que nem Gideão, talvez você vai olhar e falar assim, eu? O senhor não está vendo que eu estou aqui num negócio aqui que nem é de malhar trigo? Gideão estava malhando trigo no lugar de prensar uva. Gideão estava escondido dos midianitas, porque a Bíblia diz que os midianitas até deixavam eles semear, eles plantavam, eles criavam o gado, eles deixavam eles começar o processo de produção, mas a Bíblia diz que na hora da colheita, os midianitas vinham e tomavam tudo que era deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, debaixo da luz do Senhor aqui essa noite, tem muita gente aqui que não tem dificuldade em semear. Tem muita gente aqui que tem um bom trabalho, tem muita gente aqui que tem filhos, que tem família, que tem casamento, e que não teve problema em semear nada, mas está tendo sérios problemas, porque não consegue desfrutar disso. Porque você casou, e você tem uma família, mas você não consegue ser feliz no seu casamento. Porque você tem filhos, mas você não consegue ter uma boa relação com seus filhos. Porque você tem dinheiro, mas você não consegue fazer nada com esse dinheiro, a não ser arrumar mais dor de cabeça para você. Porque você até consegue semear, mas na hora de colher, vem o inimigo e rouba. Talvez você é essa pessoa. Talvez, quando te perguntar, quem é você? Você vai dizer, eu sou uma pessoa que eu consigo até semear, mas eu não consigo colher. Eu sou alguém que estou na igreja há muitos anos, eu sou alguém que participa de campanha de oração, eu sou de oração, eu faço jejum, mas eu não desfruto de nada, porque na hora que a bênção vem sobre mim, eu não sei governar isso, eu não sei me entregar a isso. Mas o Senhor que está no céu vem aqui essa noite para dizer para você, ei, homem valente, eu preciso de você agora. Eu preciso que você, mesmo que não tenha desfrutado de nada ainda, que você só tenha semeado até hoje, eu preciso que agora você comece a acreditar que eu vou usar você para libertar a sua família e o seu povo. Eu preciso que você essa noite comece a receber do Senhor aqui agora um chamado, uma convocação. Não é um pedido,
é uma ordem. É uma ordem. Mas Senhor, eu sou o menor da minha casa. Quem é você, Gideão? Eu sou o menor da minha casa. Minha família é a mais pobre. Eu sou alguém que não tem capacidade. Eu estou aqui escondido, mas o céu está vendo algo em você que você ainda não viu. O céu está vendo algo em você que só você não viu, porque o anjo veio e disse: você é valoroso, você é valente. E talvez você, no meio dessa confusão, perdeu a sua identidade, mas o Senhor veio aqui essa noite para dizer para você: eu sei quem você é, porque fui eu que te criei, porque fui eu que te gerei. Porque tem coisas em você que você não sabe que tem, mas eu sei que tem, porque fui eu que te dei. Porque Gideão estava malhando trigo em um lagar de prensar uvas, que não era o lugar de malhar trigo, porque ele estava com medo, porque ele estava fugindo. Mas algo que Gideão não tinha percebido é que mesmo com medo, mesmo fugindo, mesmo indo na direção contrária, ele ainda estava malhando trigo para sustentar a sua casa. Ele ainda estava malhando trigo para sustentar o teu povo. E talvez o que você ainda não percebeu é que você ainda com medo, ainda no meio dessa situação complicada, ainda está tudo difícil, mas você ainda continua orando, você ainda continua jejuando, você continua acreditando, você está trabalhando para a salvação da sua casa. Homem valente, varão valoroso. Quem é você? Você é alguém que o Senhor está vindo aqui essa noite para convocar, para dizer: eu preciso libertar um povo. Eu ouvi as orações deles, eles se cansaram e se enfraqueceram, porque fizeram o que era mal aos meus olhos, e eu os entreguei aos midianitas. Entenda uma coisa aqui essa noite: não tenha raiva de Deus, não se revolte contra Ele, porque quando Deus nos entrega nas mãos dos midianitas, não é para nos matar. Quando Deus nos entrega nas mãos dos midianitas, é para que a gente enfraqueça a força da nossa carne, para que a gente enfraqueça o nosso orgulho de achar que não precisamos mais de Deus, para que a gente se enfraqueça naquilo que é contra a natureza de Deus, porque quando eu estou fraco, aí o Senhor é forte na minha vida. Talvez você entrou aqui e você está entregue aos midianitas, você está ficando fraco, você acorda de manhã e diz: eu não tenho mais força, eu não vou conseguir romper esse dia, eu não quero mais, eu não consigo. E eu vou te dar uma notícia: você não consegue mesmo. Você não consegue. Mas o Senhor consegue. O Senhor consegue através de você. O Senhor consegue através de você. Gideão estava malhando trigo, com medo, escondido, mas ele estava ali trabalhando pelo sustento mínimo da sua casa, da sua família. Irmão, não desista da sua casa e da sua família, ainda que os dias sejam difíceis. Não desista. Não desista dos seus amigos, não desista dessa cidade, não desista de Cristo Jesus, ainda que os dias sejam maus, ainda que você esteja com medo e escondido, ainda que exista um povo que venha saquear aquilo que você deveria desfrutar. Continue malhando trigo, ainda que seja em um lagar, porque um dia você vai ouvir do Senhor: ei, eu te achei, homem valente, varão valoroso. E hoje eu te convoco a uma missão maior do que essa. Só é chamado a missão os improváveis. Talvez você é igual Gideão, está lá malhando trigo, envergonhado. Irmãos, quantas vezes a gente tem vergonha, né? A gente fica envergonhado de situações. Eu fico assim. Mas vergonha não é arrependimento, né? Na verdade a gente precisa se arrepender. Mas existem momentos em que a gente fica com vergonha da situação. Mas é nesses momentos aonde você acha que você não é ninguém, e você não é mesmo. É nesses momentos aonde você diz: tem gente melhor para fazer isso. Porque Gideão poderia ter dito para Deus:
Senhor, tem guerreiros melhores. Senhor, tem pessoas mais valentes. Senhor, tem gente que prega melhor. Senhor, tem gente que canta melhor do que eu. Senhor, tem gente que consegue ser um pai melhor do que eu. Senhor, tem gente que consegue ser um marido melhor do que eu. E o Senhor diz: é verdade. Mas no meio deles todos, eu escolhi você, homem valente, varão valoroso, mulher valente, mulher valorosa. Eu escolhi foi você. Eu sei que tem gente melhor, mas eu escolhi foi você. Deus tem um negócio, querido. Deus tem um negócio com os improváveis. Deus tem um negócio com quem é desprezado. É porque na vida de um desprezado, tudo aquilo que é considerado como vitória não é acreditado a Ele, é acreditado ao Senhor. Tudo que Deus vai fazer na tua vida, tudo que Deus vai fazer através de você, não vai ser acreditado a você, porque você realmente é o menor, porque você é um desprezado, mas vai ser acreditado ao Senhor, que um dia te escolheu para dizer que Ele é o Senhor sobre nós. Alguém que pergunta quem você é, você pode dar uma resposta dizendo: eu sou alguém que eu fui profetizado. Olha, entenda uma coisa aqui essa noite. Antes de Deus enviar Gideão, Deus enviou um profeta até Gideão. Antes de você chegar onde você tem que chegar, Deus já enviou alguém que está orando por você ou que já orou muito por você. Antes de você atingir aquilo que Deus sabe que você pode atingir, Deus já enviou alguém para preparar o caminho em oração e profecia. Deus já enviou um avô, uma avó, um amigo. Deus já enviou uma mãe. Deus já enviou pessoas que há muitos anos você nem sabia, quando você estava perdido no meio das drogas, quando você estava num quarto de motel, quando você estava drogado, bêbado, quando você estava pensando em fazer as coisas ruins, quando você estava adulterando, havia alguém preparando um caminho para você em oração. Alguém estava profetizando sobre você e estava dizendo: o adultério não torna ele um adúltero. Um assassinato não torna ele um assassino. Ele pode até estar fazendo coisas que são maus aos olhos do Senhor, mas ele não é isso. Ele é um filho de Deus. Talvez o teu nome é João, e você acha que o seu nome é João porque o seu avô chamava João. Talvez você não sabe que a sua bisavó botou o nome no seu avô porque ela inspirou no João apóstolo, e que ela orou pelo seu avô assim como o seu avô orou por você, e que você não sabe quantas vezes a sua mãe botou o joelho no chão enquanto você estava na rua, quando você estava perdido no meio da rua, e talvez você ainda está nessas práticas. Eu queria dizer uma coisa para você: existe alguém profetizando sobre a tua vida, existe alguém dizendo: vai lá, Espírito Santo, convence ele, toca nele, fala no ouvido dele, diz para ele, ele não é o que ele está fazendo, ele é um filho do Senhor. Você é alguém profetizado, você é alguém profetizado. Gideão foi profetizado. Gideão, antes de ir, Deus enviou o profeta para dizer para ele o que ele era. Deus ainda continua enviando os seus para dizer quem você é, e você ainda não sabe. Você tem valor. Você tem valor para o Senhor. E você é alvo de orações. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou alguém que tem valor ainda que eu esteja sendo desprezado. Eu sou alguém que tem valor ainda que eu esteja sendo desprezado.
Deus mandou o profeta, ele profetizou um juiz. Ele disse: você será juiz sobre Israel, você será o libertador desse povo. Talvez você entrou num culto algum dia, e alguém olhou para você e falou: você vai pregar para as nações. Alguém olhou para você e falou assim: você vai ser um homem de Deus que vai pregar a palavra, você vai ser alguém que vai evangelizar no mundo. E você olhou para você e disse: eu como? Como com a vida que eu estou levando? Como que eu estou levando isso? E alguém profetizou sobre você, mas ele simplesmente não só disse algo, ele liberou uma sentença sobre a sua vida. Foi isso que o profeta fez, foi isso que o anjo fez, quando ele liberou sobre a vida de Gideão. Ele disse: você vai ser juiz dessa nação. E sabe o que acontece? Quando vem uma profecia dessa sobre uma nação, a nação brasileira está debaixo de uma profecia. A nação brasileira está debaixo da profecia de que daqui da nação brasileira surgirão os libertadores dos povos. Mas sabe o que é a grande dificuldade? Sabe o que é que tem incomodado o evangelho no Brasil? É que nós estamos esperando super-homens. Nós estamos esperando pessoas extremamente capacitadas, estamos esperando pessoas extremamente estudadas, pessoas de influência, pessoas com dinheiro, pessoas com grandes igrejas. Mas o Senhor vem aqui essa noite para dizer: ei, o que eu vou levantar vai confundir todos. Os que eu vou levantar vai botar uma confusão na cabeça de todo mundo. Porque quando disse para Gideão: você vai ser juiz, o povo deve ter olhado e falar: gente, esse Zé Mané está malhando trigo no lagar. Eu sei que tem pessoas aqui que não estão acreditando em si mesmas. Eu sei que tem pessoas aqui que estão dizendo assim: eu nunca vou conseguir deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo para servir o Senhor. Eu sei que eu não vou conseguir. E eu vou dizer uma coisa para você: na sua força você realmente não vai conseguir. Mas na força de uma palavra sobre a tua vida, você não tem mais governo sobre você. Quem governa você agora é o Senhor. Homem valente, varão valoroso, vai na tua força. Que força? Qual força tem um homem que está escondido no lugar, malhando trigo, morrendo de medo? Que força tem um homem assim? Uma força que humanamente a gente não consegue ver, que os olhos dos outros não veem, que os meus olhos não veem, mas é uma força que está num espírito colocado em mim, e que se eu crer no sobrenatural de Deus, eu sei que pela fé essa força vem para fora, e eu sou capaz de libertar os cativos que estiverem ao meu redor. Você é essa pessoa. Quem é você? Você é essa pessoa. Você é esse. Você é esse que mesmo desprezado, mesmo desconsiderado, irmãos, quando a gente começou esse trabalho aqui, havia um grande, não vou dizer desprezo, mas uma grande desconsideração por aquilo que poderia ser desenvolvido aqui. Quando nós viemos para cá, foi enviado um grupo de pessoas. E Deus disse: homens valentes. Alguns recém-saídos da clínica de recuperação de drogas. A maioria ainda não tinha lido nem a Bíblia. O louvor que cantava aqui era só os anjos que entendiam, porque ninguém entendia nada. A estrutura era uma caixa de som pendurada aqui no teto, que mais parecia uma caixa de abelha do que qualquer outra coisa. Tinha só um ventilador aqui e um calor que parecia a porta do inferno o negócio. E todo domingo a gente olhava aquele povo suando, os meninos gritando, porque a sala era do lado e não tinha forro, e os meninos gritando, e a gente vinha aqui pregar a palavra, a gente não sabia nada, a gente se perdia no esboço. Eu lembro quantas vezes os irmãos subiam aqui para pregar, e olhava para o esboço assim, eu sabia que ele estava perdido, porque ele já estava orando, e falando: Deus, o que é isso aqui que eu tenho que falar? Meu Deus, o que eu falo? E ele no fim não falava nada, ele começava a contar uma história, terminava em outra. Ele estava aqui dentro de Tiltaba, ele terminava lá em São Paulo, ninguém entendia nada, e a gente falava assim: domingo que vem não tem ninguém. Quando a gente chegava aqui já tinha gente de fora da igreja.
Quando a gente chegava aqui, estava cheio, cada dia tinha mais, e as pessoas vinham se chegando, e criança vinha, e a gente falava, gente, não tem ministério infantil. Era uma salinha, colocava os meninos amontoados lá dentro, jogava um bolo lá dentro, e eles devoravam o bolo, não tinha nem garfo, não tinha nada, e saía de lá tudo melado de doce, era uma coisa inacreditável, e a gente pensava, essa mãe nunca mais traz esse menino aqui. No outro domingo ela vinha com o menino dela, ainda trazia o menino da vizinha. Era uma coisa louca. Você falava, meu Deus, o que é isso? E Deus falava assim, Gideão, homem valente, não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com o que você carrega. Não tem a ver com o que vocês fazem, tem a ver com o que vocês são, tem a ver com a essência que vocês carregam. Eu coloquei dentro de vocês. E se vocês crerem, eu posso multiplicar isso inúmeras vezes, de maneira que vocês não possam contar mais. Vocês são essas pessoas. Vocês são esses. Podem estar sendo desprezados, mas vocês são valorosos. Sabe quem você é? Você é alguém que pode estar até no lugar errado, mas Deus sempre vai te achar. Gideão estava no lugar errado. Lagar não era lugar de malhar trigo, mas o Senhor achou ele, porque ali tinha um coração disposto a ajudar com aquilo que ele tinha. Não interessa onde você está, irmão. Não interessa o ambiente que você está vivendo. O que Deus está procurando não é o que você está fazendo. Ele está procurando uma essência que está dentro de você. Se aquilo que você está fazendo, ainda que esteja no lugar errado, se identifica com o coração de Deus, eu quero dizer para você que Deus vai te achar. O Senhor vai te achar. Assim como Ele achou Gideão malhando trigo no lagar, assim como Ele achou Davi cuidando das ovelhas. Davi foi ungido rei de Israel. A gente ouve essa história, irmãos, e a gente acha que legal, o menininho que derrubou Golias. Mas a história do Davi não começou ali quando ele derrubou Golias. A história de Davi começou quando o Senhor percorreu os olhos sobre a terra, e então ele disse, achei. Achou quem, Senhor? Achei o meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Davi estava onde? Davi estava na guerra? Davi era guerreiro? Davi era general? Davi tinha dinheiro? Não. Davi tinha o quê? Um bocado de ovelha que era do pai dele, onde ele ficava cuidando delas e cheirava animal o dia inteiro. Mas o Senhor correu os olhos sobre a terra e disse, achei o meu servo Davi. Achei o meu servo Davi, o homem segundo o meu coração. E os olhos do Senhor continuam a percorrer a face da terra, para passar aqui hoje, olhar para alguns de vocês e dizer, achei o meu servo, alguém que é segundo o meu coração. Não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com a essência que você está carregando. Você pode estar no lugar errado, mas Deus vai te achar, irmão. O Senhor vai te achar. A mulher no poço de Samaria, Jesus estava indo e disse para os discípulos, precisamos passar em Samaria. Não havia necessidade de Jesus passar em Samaria. Mas Jesus resolve então pegar os discípulos e entrar numa cidade aonde eles não eram bem-vindos, aonde havia uma rixa, uma briga. Jesus então chama os seus discípulos e entra. E quando Jesus chega, ele vai no poço de Jacó ao meio-dia. E ao chegar no poço, meio-dia, ele despede os discípulos e diz, vai comprar pão para a gente comer. E quando os discípulos saíram, Jesus fica sozinho no poço. Eu imagino essa cena. Eu imagino Jesus no poço, os discípulos, todos crentes religiosos, saindo para comprar pão e indo pela estrada, e no sentido contrário vem uma mulher que era prostituta, porque a Bíblia diz que ela já tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela. Então eu penso que os discípulos passando por ela olharam e falaram, meu Deus, que pecadora, que mulher de vida fácil, que mulher indigna. Alguém precisa dizer para ela que ela tem que se converter,
Alguém precisa dizer para ela que ela precisa usar uma roupa mais comprida. Alguém precisa dizer para ela que ela não pode usar maquiagem. Alguém precisa dizer para ela que ela não pode usar brinco. Olha, coitada pobre mulher, e continuaram a caminhar. E ela foi no sentido do poço. Só que ao chegar no poço, ela não encontrou um bando de religiosos. Ela encontrou o Salvador. Porque ela deve ter pensado, eu encontrei com ele. Mal sabia ela que ele tinha desviado do caminho para encontrar com ela. Talvez você entre aqui essa noite e diz, eu encontrei o Senhor. Mal sabe você que ele desviou do caminho que ele estava para vir aqui hoje encontrar só com você. Para dizer para você, eu vim aqui por tua causa. Porque se você soubesse quem é que te pede de beber, eu te daria da água da vida, e você nunca mais teria sede. Porque se você soubesse quem é que está diante de você, você não buscaria mais do lado de fora aquilo que eu já coloquei dentro de você. Ainda que você esteja no lugar errado, o Senhor vai te achar. Você é alguém achado de Deus. Quem eu sou? Eu sou alguém que não posso fazer prova de Deus. Agora isso aqui é sério. Irmão, quando você receber uma palavra de Deus sobre a sua vida, entenda que quando Deus diz, já é, não vai ser. Quando Deus diz, já é, não vai ser. Ainda que no tempo cronológico aconteça em um futuro, mas no eterno já aconteceu. Gideão recebeu uma palavra. Você vai ser juiz sobre Israel. Você vai libertar o povo. Sabe o que ele fez? Fez como a maioria de nós. Liga para a irmã Maria. Liga para a Sônia da intercessão. Conta para a Sônia a palavra que eu recebi. Pede para ela orar, para Deus confirmar. Porque se Deus não confirmar, irmão, Deus, se for de Deus, vai confirmar. A maioria de nós é assim. Só que deixa eu te dar uma notícia, não faça isso. Gideão fez isso. Gideão disse, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, mas vamos fazer um negócio, só para mim ter certeza, que o problema é comigo, não é com o Senhor, porque a gente tem isso. O problema é comigo, não é com o Senhor. Vamos fazer um negócio? Eu vou pegar um novelo de lã e eu vou pôr ele aqui. Aí o senhor faz o seguinte: amanhã, quando eu vier ver o novelo, eu queria que tivesse tudo molhado em volta e o novelo tivesse seco. Deus olhou lá de cima e falou, ok, vamos brincar, vamos lá. Gideão levantou cedo e foi. Vou confirmar a palavra da irmã Sônia. Vamos lá. Ixi, começou a ser de Deus, hein? O negócio começou a dar um sinal. Eu acho que é para mim essa palavra. Tá seco, o resto tá molhado. Mas Senhor, só para não ficar dúvida que o Senhor me chamou, vamos fazer o seguinte, vamos mais essa noite. Eu vou pôr o novelo aqui de novo, só que amanhã eu queria que o novelo tivesse molhado e o resto tivesse seco. Deus olhou lá de cima e falou, ok, eu tenho tempo, não tenho pressa, tá tudo certo. Gideão acorda de manhã, já liga para a irmã Sônia, fala, irmã, é agora vai dar certo. Foi lá, olhou, falou, vixe, cheio, né? Olha aí, né? Nossa, tá molhado, o resto tá seco. Louvado seja o Senhor, eu entendi. Vamos então para cima dos midianitas. Deus falou, opa, agora é minha vez. Quantas vezes você me provou, Gideão? 2, né, Senhor? Então tá bom. Pega os homens, o exército, 32 mil soldados. Deus falou para ele, diga para eles, quem aqui for covarde, pode se apartar do exército. O Gideão pensou, Deus é Deus comigo. Vou falar que esse exército, e uma meia dúzia aqui eu sei que vai amarelar.
uma meia dúzia que eu sei que vai falar assim: não vou. Gideão põe o exército de pronto e diz: assim diz o Senhor, quem aqui for covarde para enfrentar a missão que nos foi dada, pode ir embora. 22 mil soldados foram embora, ficaram só 10 mil. 22 mil soldados foram embora. Sabe quem você é? Alguém que vai ser abandonado por muitas pessoas no caminho. Mas não entristeça o teu coração, porque pessoas que te abandonam na missão é porque não entenderam o tamanho da grandeza daquilo que Deus vai fazer e não tem coragem de ir com você. Mas aqueles que for preciso, Deus vai deixar contigo. 22 mil foi embora. Gideão olhou, 10 mil homens contra um exército de aproximadamente 300 mil. Ele pensou: 10 mil é pouco, mas já é um tanto bom para quem está com Deus. Vamos para cima. Deus falou: Gideão, espera um pouquinho. Quantas vezes você me provou? 2. Então falta mais uma. Pega os 10 mil, vai com eles na beira do rio, e aqueles que se abaixarem para beber água como cachorro, esses você não vai levar. Mas aqueles que levarem a mão na água e trazerem a boca, esses serão o teu exército. Gideão já desceu orando e pensando: por favor, vocês não são cachorros, não façam isso, por favor. E quando eles foram chegando, 9.700 soldados soltaram as espadas e se ajoelharam para beber água como cachorro. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: Deus não quer pessoas perto de você que tirem a mão da espada em algum momento para satisfazer o seu ventre. Deus quer aqueles que pegam água com uma mão, mas com a outra continuam na espada, porque a missão é muito mais importante do que aquilo que eu desejo para mim. Ainda que fique 300 com você, são esses que Deus vai usar para cumprir aquilo que tem que cumprir. Você é alguém que não precisa fazer prova de Deus, porque não é na tua força, é na força dele. Aí a Bíblia diz que então ele pegou os 300 e ele foi. Chegando, aliás, antes dele ir com os 300, aconteceu uma outra coisa. Estava me esquecendo. Gideão ficou desapontado. Imagino que você também ficaria. Imagino que você recebeu uma promessa de que Deus te daria uma igreja com muita força. E você imaginou que seria uma igreja com 10 mil pessoas. De repente você tem um pequeno grupo. Gideão estava desapontado. E Gideão estava sofrendo as aflições humanas, normais. Somos humanos. Só que Deus sabia do coração de Gideão. Deus sabe o seu coração. O que Deus fez? Deus disse para Gideão: Gideão, vai à noite, escondido. Vai lá no acampamento dos midianitas e ouve o que eles vão dizer. Gideão saiu escondido porque era uma arte que Gideão tinha. Era um dom, ele se escondia muito bem. Ele escondia no lagar. Para ele, falou: vou escondido lá no exército, ninguém vai me ver. Foi lá escondido. Quando ele chegou, tinham 2 guardas conversando. E um dos guardas olhou para o outro e falou assim: essa noite eu tive um sonho. E o outro disse: qual sonho? Ele disse: eu sonhei que um pão de cevada gigante descia por aquele morro rolando e passava por cima do nosso exército, destruindo todo o exército. O guarda que ouviu disse em voz alta: então é o Senhor que vai nos entregar na mão de Gideão. Porque o pão de cevada significava, um pão nobre era feito de trigo, mas o pão feito de cevada era um pão feito de um subproduto que não tinha muito valor. Então ele entendeu que aquilo que não tinha valor, que não apresentava ameaça, Deus estava tornando grande e ia destruir o exército midianita.
Então Gideão, quando ele ouviu aquilo, e agora pega isso no seu coração, Deus estava construindo a vitória dentro do coração de Gideão primeiro, porque Deus não vai construir nada do lado de fora, sem antes construir no seu coração do lado de dentro, irmão. Sabe essa família perfeita que você tanto deseja? Deus não vai construir ela do lado de fora, antes de construir ela dentro do seu coração. Irmão, aqui nessa igreja, eu já vi pelos olhos da fé, no meu coração, meninos daqui pregando para as nações. Eu já vi essa igreja multiplicada no mundo inteiro. Eu já vi pessoas que passaram por aqui, pregando o evangelho, convertendo pessoas que tinham uma vida difícil, Deus convertendo completamente. Eu já vi isso, porque Deus já construiu no meu coração, antes de construir do lado de fora. Deus já dá a vitória do lado de dentro, para construir do lado de fora. Receba essa palavra no teu coração essa noite, irmão. Receba isso no teu coração. O Senhor está construindo no teu coração aquilo que Ele vai fazer do lado de fora. Você é alguém que Deus vai colocar convicções em você. Convicções. E aí Gideão então pega agora os 300. E ele divide em grupos de 100. Segundo aquilo que Deus diz para ele. Separa os 300 em grupos de 100. Fique ao redor do acampamento dos inimigos. Levem em uma mão um cântaro com uma tocha acesa, e na outra vocês levem trombetas. Aprenda uma coisa aqui essa noite com o Senhor. Todas as guerras, todos os enfrentamentos que nós vamos ter, existem limites que Deus coloca. Deus colocou um limite para o exército de Gideão. Ele disse: até aqui vocês vão, até aqui vocês ficam, mas a partir daqui sou eu que vou. Tem guerras que não é você que vai lutar. Tem guerras que não é você que vai pelejar. Tem guerras que você só vai se posicionar, e o resto é com o Senhor. Tem guerras que Deus está esperando você só se posicionar, porque a hora que você se posicionar, Ele vai dizer: então agora pode quebrar o cântaro e toca a trombeta, porque ao som da trombeta eu resolvo essa situação na tua vida, eu resolvo esse problema para você, porque você foi obediente, e até aqui você veio, mas daqui para frente sou eu que vou. Um dia Josafá, outro rei, recebeu uma notícia: o exército da Síria vai vir contra vocês. Ele se desesperou, e ele disse: nós não temos condição, são muitos. Aí o anjo apareceu e falou: está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Mas você não está vendo aí? Está preocupado com o quê? Assim diz o Senhor: nessa guerra não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Tem coisa na tua vida que o Senhor está prontinho para entrar, querido. Ele só não entrou porque você não se posiciona. Ele só não entrou porque você ainda não obedeceu. Existem limites nas guerras. Ai, pastor, mas eu estou sofrendo um ataque violento demais, eu estou com medo. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia o profeta Eliseu foi alvo de um ataque do exército da Síria. Um exército enorme, treinado, cercou o vilarejo onde Eliseu estava. Durante a noite ele ficou cercado. Tinha um menino que estava lá com ele, era o menino de Eliseu. Eu esqueci o nome do menino. Alguém lembra o nome dele? Era o Geazi. O menino era o Geazi. Ele estava cercado. O Geazi acordou cedo e abriu a porta. Entenda uma coisa, irmãos, no meio aqui dessa igreja, se acontecer um problema sério, se a gente estiver aqui e começar um incêndio, tem gente que vai sair gritando igual uma sirene. Vai sair... Tem gente que vai começar a tentar traçar uma estratégia. E tem gente que não vai falar nada e vai pegar um balde com água. Está errado algum? Não, está tudo certo, porque são pessoas diferentes. Geazi
abriu a porta e ligou a sirene. Meu Deus, vamos morrer. Olha o tanto de soldado, cercou tudo. Eliseu, a casa caiu. Eliseu voltou para dentro. Eliseu, o que é isso, Eliseu? Você vai lá fora para você ver. O Eliseu falou: tá preocupado com o quê? Tá preocupado com o quê? Eu estou preocupado porque talvez nós vamos morrer, você não sabe, né? É apavorado, igual eu. Nós vamos morrer. O Eliseu é igual a pastora Jaqueline. Fala: tá preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Vai lá fora de novo, menino Geazi. E aí o menino vira as costas e o Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse doido, abre os olhos desse menino. E quando Geazi voltou, que ele abriu a porta, ele viu que ao seu redor tinha um exército de cavaleiros e cavalos de fogo muito maior do que o exército da Síria. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que o exército assírio estava em derredor, mas que o exército de Deus estava ao redor. Então o exército inimigo estava de lá, mas o exército de Deus estava ao teu redor, para botar um limite e dizer: até ali você ruge, de lá para cá você não entra. De lá para cá você tem que me enfrentar. De lá para cá a luta é comigo. E a Bíblia diz que Deus cegou o exército da Síria. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Toda guerra tem um limite. Toda guerra tem um limite. E se você entender o limite, você vai entender quem você é. Você é alguém escolhido e protegido de Deus. Você é alguém escolhido e separado para cumprir um propósito. E ainda que você sofra, e que um dia você tenha que deixar essa terra, se você serviu a Deus, antes que esse propósito se cumpra, você não deixa essa terra. Porque existe uma palavra sobre você. Quem aqui teve Covid? Quem aqui ficou ruim com o Covid? Pode ficar com sua mão bem levantada. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você está vivo porque o Senhor não acabou de concluir na sua vida o que Ele tem que fazer. Você está vivo porque o Senhor ainda vai fazer na tua vida. Entenda isso. Sabe, irmãos, essa pergunta essa noite, ela precisa ser respondida na nossa vida. Quem eu sou? Ontem eu estava lá em casa à tarde, no fim da tarde, entre uma das muitas crises que eu tenho, porque é uma luta para mim derrubar esse gigante carnal que existe dentro de mim. Eu não tenho crise em falar isso, eu sou igual a você. Eu fui para o meu quarto e eu comecei a orar e comecei a dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu dou 10 passos para frente e parece que num minuto eu dou 20 para trás. Eu acho que eu estou caminhando com o Senhor, quando eu olho eu estou caminhando comigo mesmo. Eu não dou conta mais. Então eu fui para a Bíblia. E quando você vai para a Bíblia no desespero, é perigoso, mas tem hora que funciona. Eu abri a Bíblia e falei: Deus, fala comigo. E eu vi uma passagem lá que o apóstolo Paulo estava falando de um cego. Um cego que ficava puxando o saco dele lá. Ficou cego. O apóstolo Paulo falou: fica cego. Ele ficou cego. E aí Deus me fez lembrar de um texto que eu preguei aqui há pouco tempo, sobre um cego que Jesus encontrou. E Deus falou: vai lá ler aquele texto. Eu falei: Senhor, eu já preguei sobre isso. Ele falou assim: mas agora quem vai pregar sou eu. Eu já preguei para a igreja. Ele falou: agora eu vou pregar para você. Eu falei: amém. Abri o texto, comecei a ler. E o texto diz que Jesus estava passando por aquele lugar, e que as pessoas disseram para aquele cego: olha, Jesus o Nazareno, aquele que faz milagres, está passando por aqui. Nós vamos levar você até ele. E então o cego chegando até Jesus, a Bíblia diz que Jesus pegou o cego pela mão
Aí você sabe o resto da história. Jesus pegou ele pela mão, cuspiu no chão depois, fez barro, cuspiu nos olhos, fez lá. Você sabe o resto da história. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Ele falou assim, você é esse cego. Eu falei, eu já sabia, eu tenho miopia, astigmatismo, eu já sabia. Eu sou assim, cara, minha relação com Deus é de boa. Deus sabe. Eu sei que Ele fica bravo, mas faz parte. Ele falou, Lúcio, você é esse cego. Eu falei, então por que o Senhor não abre meus olhos? Ele falou, porque você não entende nada. Eu falei, o que eu não entendo? Ele falou, lê de novo. E aí eu li. Pegou pela mão. Quando Jesus pegou na mão do cego, o cego já tinha sido curado? Sim ou não? Não, o cego não tinha sido curado, mas ele já tinha segurado na mão de Jesus. Deus falou para mim, Lúcio, você já pegou na minha mão. O seu problema é que você quer ser curado imediatamente. O seu problema é que você acha que porque você resolveu estender a mão para mim, você agora precisa ser curado imediatamente. Não. Agora que eu peguei na sua mão, Lúcio, você vai ter que aprender a depender de mim. Mesmo cego você vai andar, mesmo cego você vai ir, sem saber o que você está fazendo, porque eu estou sabendo para você agora. E as pessoas vão olhar e vão falar, você ainda continua nervoso, você ainda continua sanguíneo, você ainda continua muitas vezes desacreditado, mas eu estou segurando na tua mão, você está cego, mas eu não. E eu estou te levando. Eu falei, Jesus. Ele falou, Lúcio, até mim as pessoas te trouxeram. Eles fizeram a parte deles, Lúcio. Pessoas profetizaram sobre você. Pessoas oraram com você. A sua esposa te traz até mim todo dia. Mas Lúcio, daqui para frente, sou eu e você. Você tem que aprender a depender de mim. Por isso eu não te dei vista ainda. Porque você precisa aprender a segurar na minha mão. Porque Lúcio, quando eu abrir os seus olhos, e eu vou fazer, a coisa que você mais vai ter saudade é de estar segurando na minha mão. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui essa noite, talvez sirva para alguns ou para todos. Se alguém perguntar para você hoje, quem você é, você pode dizer com toda certeza, eu sou do meu Senhor. Se alguém perguntar para você, quem você é, eu sou alguém malhando trigo no lagar, pequeno, de família pobre, insignificante, desprezado, mas eu descobri hoje que eu sou do Senhor e essa é a minha identidade. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você.